Depois de 4 anos de investigação e troca de 5 relatores, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba adiou mais uma vez o processo de cassação do governador Ricardo Coutinho, do PSB. O TRE apura o uso do programa Empreender para fins eleitorais no pleito de 2014, quando Ricardo Coutinho foi candidato à reeleição. O julgamento começou com a apresentação de um elemento novo na ação de investigação judicial eleitoral. O relator desembargador Carlos Martins Beltrão Filho divulgou que o Ministério Público Eleitoral havia inserido uma mídia no processo, mas que trazia parte de elementos que já constavam para análise. Por isso, votou pela realização do julgamento. O juiz Márcio Maranhão Brasilino da Silva acompanhou o relator. Mas o juiz Antônio Carneiro de Paiva Júnior discordou. Disse que se a mídia foi inserida no processo e o Ministério Público acreditava que o conteúdo seria mais completo do que o já existente, poderia influenciar na decisão. O magistrado votou pelo adiamento. Assim também pensaram a juíza Micheline de Oliveira Dantas Jatobá, o juiz Paulo Vanderlei Câmara e o juiz Sérgio Murilo Vanderlei Queiroga. Por causa das divergências, o relator da AGE e o juiz Márcio Maranhão mudaram o voto, adiando o julgamento por unanimidade. Lamentar que após 4 anos, um processo pautado, nós temos que adiar por um documento anexado pelo Ministério Público que não contém, de novo, nada que as partes já conheciam. Mas vamos cumprir a decisão do tribunal, esperando que o tribunal possa cumprir com a sua função, que é julgar este processo. Eu desconheço qual o material que está no processo. Foi juntado nas alegações finais, o Ministério Público corretamente confirmou que se tratam de novas informações, novas provas, supostamente provas. Nós não sabemos o teor desses documentos, então a gente tem que se pronunciar acerca deles para o processo continuar. O presidente do TRE, desembargador Romero Marcelo, deu um prazo de 2 dias para a análise do material, a contar da publicação da intimação dos envolvidos, o que deve acontecer nesta terça-feira. Dessa forma, os advogados de defesa e de acusação, além dos integrantes da corte, poderão analisar o conteúdo da mídia com calma. A gente entende que não houve absolutamente nada que caracterize a conduta vedada, tampouco abuso de poder, então, além das preliminares, a gente também enfrenta o mérito com muita tranquilidade. É o mais antigo processo da Justiça Eleitoral, extremamente complexo, com provas abundantes para caçar o governador e garantir sua inelegibilidade. A Justiça não pode tardar mais do que tem tardado. Só tem uma observação desse julgamento que se refere a 2014, não a este ano. É que o relator do processo é Carlos Beltrão. Ele vai assumir a vice-presidência do Tribunal Regional Eleitoral no dia 20. E está marcado esse julgamento, esse próximo julgamento, para o dia 19. Ou seja, se não entrar na pauta de julgamento, se houver um novo adiamento, esse processo pode passar para a mão de um outro relator. Aí, no caso, vai demandar mais tempo ainda para o julgamento. Como já foi dito aqui, são mais de 4 anos para julgar esta ação e lembrando que o mandato atual do governador Ricardo Coutinho já termina em dezembro, portanto não haveria mais cassação, por exemplo, se ele fosse condenado, cassação de mandato. Apenas questões como a inelegibilidade poderiam ter uma condenação por parte do Tribunal Regional Eleitoral para o governador Ricardo Coutinho. Agora, em relação a este ano, o Ministério Público Federal instaurou um procedimento preparatório eleitoral para apurar possíveis irregularidades no uso do programa Empreender Paraíba. A medida foi publicada no Diário Eletrônico do MPF. Segundo a portaria do Procurador Regional Eleitoral, Victor Weg, a medida serve para apurar eventual prática de conduta vedada e abuso de poder, levando em conta uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado. Ontem, a Justiça já tinha determinado a suspensão imediata do programa Empreender, acatando uma ação popular impetrada por um advogado. A partir de agora, o Ministério Público tem 60 dias para finalizar a apuração, mas esse prazo pode ser prorrogado.